Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. O Atlético está tentando uma reação dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. E neste vídeo eu quero falar sobre a questão defensiva do Atlético, a estabilidade defensiva que a equipe rubro-negra procura nesta competição. Não saia daí. Bem-vindo ao Jornalismo Esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma satisfação contar com a sua audiência, meu muito obrigado, é sempre bom tê-lo por aqui. Deixa aquele like, é uma maneira de você prestigiar o nosso trabalho, fique à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação é mais do que bem-vinda aqui em nosso canal. Rumo aos 10 mil inscritos. Olha só, este vídeo tem oferecimento da WR Softwares. Na WR Softwares você encontra sistemas para nota fiscal eletrônica e também para gerenciamento de bares, restaurantes, oficinas mecânicas e funilarias. WR Softwares, parceiro do Futebol 62, 99476-6373. Bem, o Atlético não vem conseguindo ter um grande desempenho defensivo neste Campeonato Brasileiro da Série B. Até agora tomou 12 gols em 12 jogos, né? Tem uma média de 1 gol por jogo. Porém, nós precisamos ressaltar que nos 2 últimos jogos, pela segunda vez nesse campeonato, o Atlético consegue uma sequência de 2 partidas sem tomar gols. Havia conseguido isso lá atrás, nas partidas contra o Novo Horizontino e Avaí, ainda sob o comando do Cláudio Tencati, e repete esse feito agora contra a dupla Atletiba. Não tomou gol do Atlético Paranaense, não tomou gol do Coritiba. E mais do que isso, né, o que eu gostaria de ponderar. Naquela ocasião dos jogos contra o Novo Horizontino e o Avaí, contra o Novo Horizontino, gostei muito do sistema defensivo do Atlético naquele dia, contra o Avaí não. Para mim, contra o Avaí, o Atlético deu sorte. O Avaí perdeu inúmeras oportunidades, criou muito em cima do sistema. Desta vez, eu vejo uma situação mais sólida. Lógico que ainda é cedo, com certeza, estou falando de 2 partidas, mas são 2 partidas que dão esperança para as próximas, defensivamente falando. Quanto ao Atlético Paranaense, o Atlético passou por algum sufoco no segundo tempo, mas nós estamos falando de uma equipe que, apesar de não vir bem na tabela, tem muita qualidade técnica, que é o Atlético Paranaense, e mesmo assim o Atlético naquele dia fez um primeiro tempo muito sólido, no segundo é que ofertou uma ou outra oportunidade para a equipe lá da Arena da Baixada. Já no duelo contra o Coritiba, o Atlético passou por pouquíssimos momentos de dificuldade. Então o Atlético conseguiu fazer uma marcação muito melhor, praticamente anulou o ataque do Coritiba durante o jogo. E isso significa sim uma evolução. Alguns aspectos dessa evolução: a entrada do Wallace, um jogador que se posiciona bem, muita força, muita vitalidade, ele conseguiu ajudar o sistema defensivo. O Alex cresceu ao lado dele, em que pese ainda esteja cometendo alguns erros individuais, que às vezes complica um pouco o Atlético, mas o Alex, de um modo geral, aumentou o seu nível de atuação jogando ao lado do Wallace, pelo menos nessas 2 partidas. E também a gente começa já a ver a mão do técnico Fábio Matias, o time dele sofreu nos 2 primeiros jogos, teve essa instabilidade defensiva que é uma marca do Atlético ao longo desses últimos anos, mas nesses 2 últimos jogos, já sob o comando dele, o Atlético pecou muito mais ofensivamente do que defensivamente, Se a gente olhar especialmente contra o Coritiba, faltou muito mais criatividade ao Atlético do que poder de marcação. Então já é uma mudança de, vamos dizer, de problema, você encontra uma solução para cá, passa a ter um problema para lá, mas isso acontece em um momento importante. O sistema defensivo é o que te garante as grandes campanhas. O ataque é necessário, com certeza, mas eu vou, por exemplo, usar essas 2 partidas agora como exemplo. O Atlético fez 4 pontos em 2 jogos. Venceu o Atlético Paranaense, empatou com o Coritiba, 66% de aproveitamento. Com esse aproveitamento, é aproveitamento para você brigar pelo título. Aproveitamento geral, eu digo. É aproveitamento para você brigar pelo título. Então, o sistema defensivo, ele valoriza o seu gol. Vou dar um exemplo aqui de outras partidas do Atlético, por exemplo, eu até separei aqui para trazer para vocês, em que o gol não valeu, assim, não teve valor em termos de pontuação para
para o Atlético. Vou até compartilhar aqui com vocês a campanha do Atlético dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro, lá do Futebol do Mundo, para a gente ir observando isso visualmente. Olha só, o Atlético teve que fazer 4 gols para vencer o Atlético, precisaria pelo menos 3 nesse caso, né? Contra o Botafogo, o Atlético fez um gol, não foi o suficiente, só fez 1 ponto. Não fez contra a Ferroviária. Contra o Cuiabá fez e não venceu, contra o Amazonas fez e não venceu, contra o Novo Horizontino fez e venceu, Avaí não tomou gol, foi aquele 0x0 que eu citei, contra o Remo, o Atlético fez gol e não venceu, contra o América fez gol e não venceu, contra o Goiás fez gol e não venceu, já contra o Atlético Paranaense fez e venceu, e agora empatou com o Coritiba por 0x0. Então observe, quantos jogos o Atlético fez gol e não venceu? Já nesses 2 jogos o Atlético fez 1 gol só, é pouco com certeza, mas foi o suficiente para dar 4 pontos para a equipe, esse único gol. Então por aí a gente vê o poder matemático de um bom sistema defensivo. Então se você tem um sistema defensivo bom, os seus gols valem. O gol do Atlético contra o Goiás não valeu nada em termos de ponto. Contra o América não valeu nada também em termos de ponto. Então essa é uma situação em que, se o Atlético conseguir essa estabilidade defensiva, um bom nível de atuação defensiva, passar vários jogos sem tomar gols, isso naturalmente vai fazer o time subir na tabela. O grande desafio do Atlético para subir na tabela não é o ataque. É um erro imaginar que é o ataque, é o sistema defensivo. Porque no futebol hoje não existe mais 5x4, 4x3, 7x6, passou essa época. Hoje você ganha de 1x0, 2x1, 2x0 no máximo. A Série B mesmo é uma competição quase de vitória por 1 gol. Então se você consegue ter um bom sistema defensivo, o ataque do Atlético ele vai pontuar. Se o Atlético conseguir segurar lá atrás, o ataque vai pontuar. Pode não ser sempre com 3 pontos, mas vai pontuar numa regularidade muito boa. Então, está aí o Fábio Matias conseguir sofisticar esse seu sistema defensivo e fazer com que o Atlético seja bastante estável nesse setor. Se for bastante estável nesse setor, vai subir na tabela de classificação. Se voltar a ser aquele Atlético de tomar gols com frequência em quase todos os jogos, aí sim vai continuar tendo muita dificuldade e provavelmente ocupando uma posição parecida com a que ocupa neste momento. Mas eu vi bons presságios, sabe? O Atlético ofereceu pouca chance aos adversários, é um trabalho novo e eu vi realmente uma evolução nesse setor. Tomara que essa evolução se solidifique, que essa evolução realmente seja a longo prazo, pois dessa forma o Atlético ainda pode ser bastante competitivo dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Não está tudo perdido, está difícil, mas não está perdido. Você, torcedor, pode deixar aí também a sua manifestação, a sua mensagem, seja concordando comigo, seja discordando, mas o bom é a gente sempre estar trocando ideia aqui pelo Futebol 62. Ainda não é inscrito, te convido outra vez a se inscrever, deixa o seu like se ainda não deixou. Meu muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.